cautelares, ou na imposição de sanções cautelares, nesses inquéritos, esses processos aí de natureza eminentemente política, o ministro relator, o senhor Alexandre de Moraes, ele escreveu com todas as letras, aí de forma até bastante despudorada, que a anistia, ou o texto da anistia, era inconstitucional. Julgamento que é indevido aí numa sociedade democrática. Eu queria pegar a carona, você disse que tem juristas que vivem de juros e não dos júris. Eu aprendi também aí ao longo desses últimos tempos que há juízes... Júris também é os juros do Mussum, né? A gente não pode esquecer isso aí. Há juízes que não pedem vista do processo, mas pedem o processo à vista. Esse também entra nessa categoria. Eu queria aproveitar, até para encaixar com o seu raciocínio, ao invés de jogar a bola para o Augusto agora, quero jogar de volta para você, porque você disse que vivemos tempos auspiciosos, já que nós estamos indo às ruas, ou a direita vai às ruas, os liberais, os conservadores, simplesmente para exigir a aplicação daquilo que já consta da lei. E numa dessas decisões cautelares, ou na imposição de sanções cautelares, nesses inquéritos, esses processos aí de natureza eminentemente política, o ministro relator, o senhor Alexandre de Moraes, ele escreveu com todas as letras, aí de forma até bastante despudorada, que a anistia, ou o texto da anistia, era inconstitucional. E aí eu fico me perguntando, né, como pode um instrumento previsto na Constituição ser inconstitucional? E já digo, e vou além, eu tenho certeza que o senhor Alexandre de Moraes não teve acesso ao texto da anistia, pelo menos não na sua versão final, integral, e esse tipo de coisa, como ela vai ser, porque ela ainda precisa ser melhorada pelo Congresso. Teve, meu celular está grampeado. Óbvio que teve. É óbvio que teve. Ele vê até nudes. É que eu não mando nudes. Se eu mandasse, ele já saberia. Que sorte. Essa escultura. Que sorte do Alexandre de Moraes. Né? Como é que é a pergunta que você começa? Como pode a anistia ser um instrumento inconstitucional, para usar a expressão do ministro Alexandre de Moraes? Ou seja, as pessoas estavam indo às ruas para pedir algo que está fora da Constituição, em última análise é isso. Como foi a única palavra de ordem, né? Foi a palavra de ordem. Anistia. Unificou aí o movimento. Como pode ser padecer de inconstitucionalidade um instrumento previsto na Constituição? Eu pergunto, como pode padecer de jumentalidade um ministro que deve guardar a Constituição? Afinal de contas, basta ler a Constituição. Olha, é muito fácil você ser jurista hoje no Brasil. Basta você ser alfabetizado, funcionalmente. Basta você saber ler, escrever e entender aquilo que leu. Esta é a barreira. De maneira que uma criança de 10 anos hoje pode ser um jurista muito melhor que o Toffoli, por exemplo. Muito melhor. Porque se você vai à Constituição, e qualquer um pode ir à Constituição, você vai no Google, digita Constituição, aperta lá, está lá o texto vigente. Os artiguinhos que não estão mais vigentes, que foram alterados, estão riscadinhos, você lê o texto que está vigente. Aí você vai no famoso artigo 5º, que por STF deve ser o artigo 5º dos infernos, porque nada do que está ali serve para o bem. O artigo 5º, no inciso 43, para quem não sabe algarismos romanos, é XL, não é Gisele, XL, 3 pauzinhos. Artigo 5º, inciso 43, você vai ler ali que a Constituição reconhece 3 formas de extinção das punições: pela graça, pelo indulto ou pela anistia. Só que nem graça, nem indulto, nem anistia se aplicam a determinados casos que a própria Constituição diz quais são. Que casos são esses? É o caso de tortura, é o caso de tráfico de drogas, é o caso de terrorismo e é o caso de crime hediondo. O que é um crime hediondo? Crime hediondo é aquilo que é dado como crime hediondo na lei de crimes hediondos.
É muito fácil. Existe uma lei de crimes hediondos. Você pode ir no Google digitar lei de crimes hediondos e você vai ver quais são. E lá não está elencado nenhum ato tipificado como crime no artigo 359, letras do Código Penal Brasileiro, que são os crimes que estão pesando contra aqueles que já foram condenados, estão sendo processados e ainda estão sendo investigados pela tal narrativa da trama golpista. Ora, esses crimes do 359, eles estão debaixo de um capítulo no Código Penal que se chama Crimes contra o Estado Democrático de Direito. E voltamos à Constituição sabendo disso. Na Constituição, no mesmo artigo 5º, nós falamos do inciso 43, que diz que é possível ter graça, indulto e anistia, só não para crimes hediondos, terrorismo, tortura e tráfico de drogas. Mas aí, se a gente tem um pouco de boa vontade, a gente lê o inciso XL, pauzinho V, que é o inciso 44. E ele diz o seguinte, ele fala expressamente dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Ele fala dos crimes contra a ordem constitucional e o Estado de Direito. Eles estão ali separados dos crimes de terrorismo, de tortura, de tráfico de drogas e de crimes hediondos. Então, nem que o legislador quisesse colocar os crimes contra a Constituição e o Estado de Direito no rol de crimes hediondos, ele não poderia, porque o poder constituinte brasileiro separou essas duas categorias de crime. Crime hediondo, que não é passível de anistia, está no inciso 43. No inciso 44, a Constituição fala desses crimes contra o Estado Democrático de Direito e diz que eles são imprescritíveis e diz que eles são inafiançáveis, mas não diz que eles não podem receber nem graça, nem anistia e nem indulto. Não diz. É muito claro. E existe uma diferença entre anistia, graça e indulto. A graça é um favor. Graça do latim gratia, favor. Então o presidente, ele recebe um requerimento e ele faz um favor de perdoar a punição daquele que já foi condenado. Esta é uma das únicas atribuições, um dos únicos poderes discricionários do presidente que ele exerce de maneira pessoal. Ele dá a graça para um indivíduo, para um CPF, para alguém determinado. Já o indulto, do latim indulgere, perdoar. Graça é favor, pessoal. Indulto é perdão. E o presidente, por decreto presidencial, ele perdoa pessoas indeterminadas, mas determináveis. Ele perdoa um número de pessoas que ele não sabe, mas essas pessoas, segundo o decreto, já cumpriram um tanto de pena, elas têm determinadas características que as tornam determináveis e, portanto, a punição daquilo que elas sofrem na justiça é apagada. E, por fim, a anistia, que é a única palavra que desses três instrumentos irmãos vem do grego amnestia, que significa literalmente esquecimento. Favor é uma coisa, é do presidente e é pessoal para alguém. Perdão é outra coisa. É do presidente. Pois não, mestre. Eles sabem. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.